Você tem fome de Deus? Jesus Cristo é o pão da vida. Busque-o e jamais você terá fome novamente. A paz do Senhor! Hoje, antes de nós orarmos, eu quero compartilhar uma preciosa palavra que se encontra em João, no capítulo de número 6, no versículo de número 57, onde o Senhor Jesus Cristo nos diz: em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E no versículo 49, Jesus se reporta aos judeus que estavam ali, em meio à multidão, e diz: os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. E no versículo de número 50, Jesus refere-se a si mesmo, dizendo a eles: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E no versículo de número 51, ele continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Fala-nos o versículo de número 52 que os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus lhes respondeu no versículo de número 53, dizendo: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E Jesus prossegue lá no versículo de número 57, dizendo: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai também. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Com esta declaração, meus amados, o Senhor Jesus se identifica como o grande eu sou que apareceu a Moisés na sarça ardente em Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo de número 14. No deserto desta vida, a morte se faz presente na aridez dos sentimentos, no desamor, na frieza espiritual. Jesus Cristo se faz vital para que vivamos abundantemente, porque nele há vida e abundante provisão para as nossas almas. Apenas o Senhor Jesus Cristo é capaz de alimentar a nossa alma, renovando assim o nosso espírito e alimentando desta forma a nossa vida espiritual, fortalecendo a nossa fé. A presença de Jesus é alimento, a sua graça é fortaleza e o seu amor é o glorioso amparo onde encontramos segurança e alento. Isso é pão. É por isso que o Senhor Jesus, ao dizer que Ele é o pão da vida, Ele está literalmente dizendo que Ele é o pão de uma vida restaurada, abundante e profunda no Espírito Santo, o qual renova os nossos propósitos a cada dia, e isso porque tem coisas novas
e especiais preparadas para nós a cada manhã. Ele te ama, Ele nos ama. Quando a Bíblia fala de pão, está tratando de algo infinitamente mais profundo do que uma mera massa de trigo. Até mesmo lá no versículo de número 11 do capítulo de número 6 de Mateus, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tratando de algo muito mais profundo do que um simples sustento do corpo, mas do sustento da nossa vida na presença de Deus, por intermédio da palavra de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que viver na presença de Deus e se alimentar da sua palavra. É por isso que o profeta Amós nos fala profeticamente no versículo 11 do capítulo 8 de Amós, da seguinte forma: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vivemos dias em que as pessoas têm fome da palavra de Deus, mas as trevas obscurecem a percepção desse entendimento em um mundo que jaz no maligno. Interceda. Ore incessantemente por todos aqueles que se encontram aprisionados espiritualmente. Eles precisam de Jesus. Mas, para que se lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, é necessário que toda fortaleza maligna seja rompida, para que haja a libertação e transformação por intermédio do entendimento de uma mente onde as cadeias espirituais foram rompidas. E é o que Jesus disse no versículo de número 35 do capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu João: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus veio para nos libertar do pecado, da escravidão e do jugo de Satanás. E quando a Igreja de Cristo hoje vê alguém nessas condições, deve ter grande compaixão. Deus quer que as pessoas sejam salvas, libertas, venham ao conhecimento da verdade, tenham vidas restauradas, repletas de felicidade, plenas em Cristo pela presença de Deus. Você tem pão? Se você tem pão, eu te faço uma pergunta: o que você está fazendo hoje para ajudar aqueles que necessitam de salvação, os quais estão doentes, aflitos, desamparados e sem esperança, sem a esperança de um Salvador? Leve o pão do conhecimento de uma vida renovada, restaurada em Cristo para estas pessoas. Não guarde o que Deus te deu de forma gratuita. De graça você recebeu, de graça e de bom grado você vai entregar para aqueles que necessitam e gerar frutos para o reino de Deus. Pregue o Evangelho. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. A igreja não pode se fechar e se apartar das multidões famintas. Pregue o Evangelho. Mas eu também quero apresentar um significado espiritual muito glorioso para o pão e o vinho nos versículos de número 54 e no versículo de número 55 do Evangelho segundo escreveu João, no qual Jesus declarou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus confirma
com estas palavras o significado espiritual do pão e do vinho na Santa Ceia, ratificado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 16, ao afirmar que o pão que partirmos na Santa Ceia é o pão da comunhão com Cristo. E desta forma, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Em tempo de apostasia, não deixe de alimentar as multidões famintas. Em tempo de apostasia, não deixe de se alimentar de Cristo. A expressão idiomática hebraica, carne e sangue, se refere à pessoa de Cristo em sua totalidade. Precisamos totalmente de Cristo em todo o tempo. Não olhe para trás, antes busque a sua presença incessantemente, pois sem Ele nada podemos fazer. Ele é a nossa segurança, Jesus Cristo é a nossa força, Jesus Cristo é o renovo da nossa alma e o nosso grandíssimo galardão, a pérola de grande valor. Oh, glória a Deus! Agora nós iremos orar. Eu quero pedir que você ore comigo. Una sua fé à minha neste momento. Senhor Jesus, glorificado e magnificado seja o teu maravilhoso nome. Eu quero te bendizer, te exaltar e glorificar ao Senhor, porque tu és o nosso sustento. Assim como o pão, o povo recebeu no deserto o maná, foi sustentado durante aqueles tempos da sua vida, mas eles faleceram. Mas, Senhor Deus, o pão que desce do céu nos concede vida. Senhor amado, Pai glorioso, em nome de Jesus Cristo, renova-nos neste momento na Tua palavra. Pai eterno, Deus querido e santo, levanta-nos com autoridade para que possamos, Senhor, ir às multidões famintas, dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E se hoje você está participando desta oração comigo, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que sente um vazio dentro de você, você que percebe que sem Deus na sua vida você não chega a lugar nenhum, um desejo de acabar com tudo, ei, eu quero te dizer, Jesus Cristo pode saciar a fome da sua alma, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu por você, por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Mestre agora e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, até agora tenho andado segundo os meus próprios pensamentos e tenho caído, Senhor. Nada tem dado certo, este vazio na minha alma. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor me perdoe dos meus pecados, pois sei que eles estão me arruinando e me aprisionando. Peço que o Senhor me lave com seu sangue e entre no meu coração, faça em mim morada. A partir de hoje, desejo ser teu. Escreve o meu nome no livro da vida, pois sei que a partir de hoje o Senhor estará seguindo comigo nesta jornada. Eu te glorifico, Senhor, pois eu o recebo como meu único e suficiente Salvador, e assim eu oro grato no nome de Jesus. Se você fez esta oração comigo, saiba que há festa nos céus quando um pecador reconhece os seus pecados, se arrepende e entrega sua vida aos cuidados de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por todos aqueles que fizeram esta oração comigo, mas eu quero pedir, Senhor, pelos meus irmãos, irmãs, amigos que estão neste momento um profundo desânimo, enfraquecidos. Deus, a nossa fortaleza está na Tua palavra.
Fortaleça-nos segundo a tua lei, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor Jesus Cristo, alimenta-nos pela revelação da tua lei, na pessoa santíssima do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, nos renova nesta última hora, trazendo vida, fortaleza, renovo, Senhor. Para, Senhor Deus, que o nosso coração esteja inteiro na tua presença, meu Pai. Senhor, o pão que desceu do céu, Senhor, tu és fortaleza, tu és renovo. Portanto, todos aqueles que oram comigo neste momento, que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos. E, Senhor, segundo a tua palavra, que possamos prosseguir olhando para Jesus, autor e o consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a morte e morte de cruz. E assim, meu Senhor, nós consideramos a Ti, que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmos, e não desfalecemos em nossos ânimos, porque o Senhor está conosco. O Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. E desta forma, com ousadia, nós declaramos a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu Deus, a fortaleza da minha alma. Glória a Deus. Todos aqueles que oram comigo, que estavam afastados dos teus caminhos, que voltem agora e sejam pelo Senhor alimentados, e sejam pelo Senhor fortalecidos, e sejam pelo Senhor renovados. Glória ao teu nome, ó Pai amado. Concede um dia de vitória, Senhor, para todos os meus amados irmãos, irmãs, amigos que oram comigo neste momento. Um dia de vitória, um dia de conquistas na tua presença, Senhor. Sendo assim, eu já te agradeço e te glorifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bênção, que vitória vivemos nesta palavra. Esta é a palavra que nos fortalece. Esta é a palavra que nos motiva. Temos vida na palavra de Deus. E se você foi edificado, deixe o seu like. Sim, deixe o seu like, porque o algoritmo do YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai estar encaminhando este vídeo para muitas outras pessoas que necessitam. E de fato, entendemos que muitas outras pessoas necessitam da percepção e do entendimento que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Compartilhe este vídeo com muitas outras pessoas. E se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Deixe também o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Como vocês podem ver, temos respondido e orado por todos aqueles que fazem o seu pedido de oração nos comentários, o seu amém no comentário, o seu glória a Deus, enfim, eu estarei orando por você. O nome do Senhor será glorificado. Deus seja glorificado pela sua vida. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Glória a Deus pela sua vida. Nós oramos por vocês, vocês oram por mim, que sou carente também das vossas orações, e o nome do Senhor é exaltado. Que Deus em Cristo continue a multiplicar sobre a sua vida as suas ricas, gloriosas e eternas bênçãos, em nome de Jesus.